Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Nessa série Escavando pela Verdade, nós estamos analisando as evidências arqueológicas que existem no planeta que confirmam as escrituras sagradas, ok? Hoje estaremos falando rapidamente sobre Emeucar e o Senhor de Arata, ou seja, uma pedra que foi encontrada nas regiões da Mesopotâmia, né, antiga, e que confirma realmente o que diz as Escrituras Sagradas sobre o mudar, né, Deus mudar as línguas dos povos e também sobre a questão de um reino, né, muito antigo, que nós vemos aqui no capítulo 10 e capítulo 11 de Gênesis, ok? Então, esta antiga história suméria de Emeucar e o Senhor de Arata foi composta antes de 2000 antes de Cristo e se concentra em Emeucar, o rei de Uruk, e seus conflitos com o rei que não tinha nome, né? Era um rei sem nome, né? Em Arata. No épico sumério sobre Emeucar, que foi registrado como o fundador, né? O fundador da cidade de Uruk, ele tentou construir o templo Ebazu na cidade de Eridu. O texto é uma composição de 27 tabletes e fragmentos atualmente conhecidos e descobertos em pelo menos 3 locais diferentes da Mesopotâmia, através da arqueologia. Eridu é frequentemente considerada a cidade mais antiga do mundo, e Ziggurat seria o templo de Ebazu, que é o maior e mais antigo conhecido, embora também tenha sido inacabado. Com base na arquitetura suméria e o método pelo qual eram usados os maiores templos e monumentos em forma de torre, foram construídos no mundo antigo, e a Torre de Babel provavelmente era um zigurat antigo. Esses zigurates foram projetados com grandes estruturas de plataforma escalonada, feitas de tijolos de barro cozido e construídas como um templo no topo, né, como uma casa aos deuses do céu, que tinha uma ligação entre os céus e a terra. Em Enemeucar, o senhor de Arata, o governante Emeucar, tenta construir um zigurate gigantesco. O edifício que estão construindo é chamado de várias maneiras, como a montanha sagrada, um templo trazido do céu, um grande santuário e uma morada dos deuses, indicando tanto seu tamanho como a sua função. Então, um encantamento é cantado, né, para que todas essas pessoas possam se dirigir ao Deus Enlil em uma única língua, e o texto afirma que o Deus Enri mudara a fala de suas bocas para que a fala da humanidade seja verdadeiramente uma só. Essa epopeia sumérica parece refletir o conhecimento da história da Torre de Babel, especificamente com a construção de um templo-torre maciço que se estende em direção aos céus, né, e uma das primeiras cidades da Mesopotâmia, uma conexão direta com a cidade de Erech Uruk. É a referência a uma única língua que a humanidade tinha até a sua intervenção divina. No entanto, a história de Emeucar parece ser uma perversão parcial do relato de Gênesis, onde os deuses mudam as muitas línguas de volta para uma só, como era antes da construção da Torre de Babel. Não há registro de falha em contemplar o templo da torre,
ou da dispersão do povo em rebelião. Um trecho da história diz: todo o universo, que todos se dirigiam a Enlil juntos em uma única língua, pois naquele tempo Henri mudara a fala de suas bocas, tantas quantas ele colocou lá, e assim a fala da humanidade será verdadeiramente uma só. Encontrada nos registros de José, a Torre de Babel foi atribuída a Nimrod, na antiguidade, porque se estabeleceu Babel, e alguns estudiosos até sugeriram uma conexão entre Nimrod e Enmecar. Ambos eram reis, governavam Ereque e Uruk, e ambos têm uma conexão, uma associação com a Torre Maciça, ou Ziggurat, né? E a mudança da fala humana por meio de uma intervenção divina. Embora as linhas do tempo e todos os detalhes possam ser divergentes entre si, nós percebemos que na linha do tempo todos os detalhes eles convergem em algumas coisas. A história de Emilcar e o Senhor de Arata parece incluir o conhecimento evidente da Torre de Babel. Então, seria uma versão alternativa do que a Bíblia diz no capítulo 10 e no capítulo 11. Né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 10, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. A Bíblia também mostra, no capítulo 11, versos de 1 a 7, e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes feito tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre dos filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Nós vemos aqui então nas Escrituras uma passagem da Torre de Babel, Deus mostrando, através de Moisés, que o próprio Deus confundiu a língua deles para que todos os propósitos de Deus fossem alcançados, como encher a terra, que eram os seus propósitos. Senhores, fiquem na paz, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Amém.